Afonso Fernandes. No programa de hoje, nós vamos falar da história da medicina no Brasil, desde o período pré-colonial até a Era Vargas. Com a chegada do homem branco em terras brasileiras, houve um conflito cultural. Os índios, com suas crenças em rituais espirituais e utilização de sangrias, espantaram-se com os modos de cura e as doenças trazidas pelos europeus. Na época do Brasil colônia, a miscigenação entre índios, africanos e europeus provocou uma grande disseminação de doenças no Novo Mundo. Nessa época, acreditava-se em métodos medicinais por meio de ervas, sangrias e rituais, baseados em conhecimentos empíricos, advindos de crenças populares em que a tribo tinha na figura do pajé a representação médica. Os colonizadores trouxeram doenças como tuberculose, sarampo, sífilis e gonorreia, que provocaram a morte de milhares de nativos. Após a chegada dos europeus, o período mais marcante na história da medicina do Brasil foi o período colonial. A família real e pessoas importantes da época viviam em casas grandes como essa. A falta de infraestrutura, saneamento básico e higiene pessoal, e além do excesso de contato com as pessoas em condições diversas, ajudava a proliferação de doenças contagiosas. Já inserido no processo de povoamento e formação das vilas e cidades, a higiene naquele período era precária, pois as pessoas se livravam dos dejetos lançando-os pelas portas e janelas de casa, quando não, os tigres, escravos de pele listrada pela acidez dos detritos, carregavam-os. A partir disso, houve repercussões de enfermidades como gripe, febre amarela e disenterias sanguinolentas. A mudança da coroa portuguesa para o Brasil determinou importantes transformações na área da saúde. Devido à vinda da família real rapidamente para o Brasil, nosso país começou a organizar suas questões sanitárias. Por ordem da família real, foram fundadas escolas médicas e obteve-se maior rigor na vigilância dos portos. Daí, por diante, em função da corte, foram surgindo vários outros órgãos com a tentativa de cuidar da saúde pública. No Brasil Império, a saúde ganhou um pouco mais de atenção com a chegada dos imigrantes. Eles vieram para cá em busca de melhores condições de trabalho. O governo propôs a realizar uma série de programas de saúde pública para melhor atendê-los. Entre 1828 e 1840, o Rio de Janeiro, capital do Império, foi assolado por várias epidemias de febre amarela, febre tifoide, varíola e sarampo. Cerca de 9 anos depois, houve uma forte epidemia de febre amarela, matando mais de 4.000 pessoas. Com isso, houve a necessidade da reorganização da higiene pública no país.
Na luta contra a febre amarela, os ricos procuravam tratamento na Europa, enquanto os doentes mais pobres eram cuidados por negros curandeiros. No século XIX, não se conhecia a etiologia das doenças infecciosas. Acreditava-se que seriam causadas por miasmas, vapores, eflúvios e venenos, que se desprendiam do solo, pântanos, esgotos e lixo. Na República, o governo inovou, convidando o sanitarista Oswaldo Cruz para lapidar o sistema de saúde brasileiro, implantando medidas de prevenção e promoção à saúde. Olha o jornal, primeiro número do novo século! Olha o jornal, primeiro número do novo século! Excelentíssimos senhores deputados, o novo século nos traz grandes esperanças. É o século da ciência, do progresso, da eletricidade, da engenharia e da medicina. Epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Dizem que a varíola vem aí. Epidemia em São Paulo! Epidemia em São Paulo! A situação da saúde é uma vergonha nacional. Epidemias de todas as doenças pestilentas: cólera, varíola, malária, tuberculose, febre amarela e peste nas principais cidades brasileiras. Uma parte do nobre deputado soube que um navio de imigrantes que vem da Europa para a Argentina, anunciando com vantagem que não irá aportar nas costas pestilentas do Brasil. No que se refere à saúde durante a Primeira República no Brasil, houve uma atenção maior às doenças pestilenciais, devido ao péssimo padrão sanitário da época do Império. Os pobres, por falta de recursos para bancar tratamento fora do país, buscavam atendimento filantrópico nas Santas Casas de Misericórdia, onde recebiam o cuidado das irmãs. Após a abolição da escravatura, em 1888, o governo brasileiro queria assegurar a mão de obra estrangeira, principalmente europeia, garantindo ao menos um ambiente estável e isento de pestes. Com o auxílio do médico epidemiologista Oswaldo Cruz, o governo federal conseguiu conter o avanço da febre amarela, da varíola e da febre tifoide e da peste do Oriente. No entanto, a tuberculose não fora contemplada. Tratada como doença terminal, aos enfermos cabia apenas o repouso e a boa alimentação nos sanatórios. Esses locais serviam como refúgio aos pacientes tuberculosos que eram vítimas de preconceito pela sociedade. No intuito de diminuir os casos de tuberculose no Brasil, em todo o país surgiu a onda de ligas de combate à doença. O grande mérito das ligas foi a obtenção de uma interação eficaz com o Estado, evidenciando, sobretudo, as causas sociais que geravam a enfermidade. Foram criados dois institutos de saúde pública no país em 1900, o Instituto Soroterapêutico Federal e o Instituto Butantan, em São Paulo, para o combate de doenças transmissíveis. Nesse contexto, Geraldo Horácio de Paula Souza foi o fundador do Instituto de Higiene e da Faculdade de Higiene e Saúde Pública. Mas há outros aspectos que também merecem destaque. Foi ele quem concebeu e implementou serviços e instituições fundamentais na formulação de políticas e saúde pública em São Paulo desde as primeiras décadas do século XX, além de trazer para o Brasil uma ideia inovadora em saúde pública, como os centros de saúde, em que a sociedade e a família eram motivo da ação. Dr. Geraldo Paula Souza, o senhor acaba de voltar dos Estados Unidos, onde fez um curso de saúde pública na Johns Hopkins, e em seguida iniciou as obras do Centro de Saúde. O que é o Centro de Saúde? A obra do Centro de Saúde é social e educativa. Contrapõe-se à higiene obsoleta e o espírito policial de outras épocas. O médico sanitarista e as educadoras sanitárias substituem os guardas, inspetores e delegados. A família, célula máter da sociedade, é o centro da nossa ação. Em 1904, uma lei federal torna a vacinação contra a varíola obrigatória. No entanto, essa medida para o controle da virose não foi bem recebida pela população. A rejeição dessa medida preventiva é justificada pela atitude da sociedade tradicional da época, que não aceitava a condição de mulheres levantarem as mangas de suas camisetas para tomarem vacina
de um desconhecido, dando início ao movimento estudantil contra a vacina, o que desencadeou em rebeliões e protestos que hoje são conhecidos como Revolta da Vacina. Devido à pressão popular, o governo revogou a obrigatoriedade da imunização 6 dias após seu início no dia 10 de novembro de 1904. Sucedendo-se Oswaldo Cruz por Carlos Chagas, o Brasil passa por um período de grandes transformações em saúde. Criação de serviços de enfermagem, que culminou na Escola de Enfermagem Anna Nery, depois criou o curso de Higiene e Saúde Pública do Brasil, além de ampliar a cobertura da saúde pública para as regiões de campo. Brasil, 1º de maio de 1917. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial atingem a nação. O operariado sobrevive numa situação precária. Os salários mal pagavam as despesas básicas. O desemprego era enorme. A exploração da mão de obra infantil e feminina era frequente. Mais da metade da mão de obra empregada era composta por crianças. Estas, esgotadas pelo cansaço, dormiam em cima das máquinas, eram punidas e sofriam graves acidentes. A situação da classe trabalhadora nos anos 10, de um modo geral, em especial no ano 17, era uma situação de penúria extrema, agravada principalmente com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que teve as suas repercussões aqui no Brasil. Então havia uma carestia de vida e um problema muito sério em relação às condições de trabalho, ao desemprego, enfim, ao emprego de mulheres e crianças. A exploração também era sentida na carga horária, 11 horas nas tecelagens e 12 a 16 horas nos serviços de limpeza pública. A diminuição da carga horária de trabalho, que era muito extensa, como já tinha acontecido na Europa, queria baixar também no Brasil. Quer dizer, eram formas então de você suavizar, humanizar o trabalho. Este clima era estampado por alguns jornais da época. Em 1923, o Congresso Nacional aprovou a Lei Eloy Chaves, um marco na Previdência Social, criando caixas de aposentadoria e pensão em resposta às reivindicações da greve geral de 1917. Ela foi um mecanismo que auxiliou a população e buscou garantir melhor qualidade de vida e bem-estar. Entretanto, apenas o operário urbano foi contemplado. Somente na década de 60 foi criado o Fundo Rural para proteger os trabalhadores rurais. Trabalhadores do Brasil, voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei.
A época de Vargas, que abrange as datas de 1930 a 1945 e de 1951 até 1954, iniciou-se logo após a Revolução de 30, procurando livrar o Estado das oligarquias regionais. Entre as reformas realizadas por ele, as da saúde e as da educação foram as mais notáveis e passaram a compartilhar o Ministério próprio, o Ministério da Saúde e da Educação. Instituto Nacional do Cinema Educativo, documentando a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. O acontecimento é propício. Em primeiro lugar, porque se vai plantar na bela cidade um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinácia, minúcia e esmero. Porque com a ereção desse edifício, daremos o passo final no esforço que vem de longe, de organização do Ministério, que tem a seu cargo a solução de tantos sérios problemas. Atenção, senhoras e senhores, o presidente Getúlio Vargas anuncia à nação seu mais recente decreto. Trabalhadores do Brasil, por meio deste decreto, estou centralizando e uniformizando as estruturas de saúde. O doutor Getúlio é mesmo o pai dos pobres. Getúlio planeja Constituinte para 1934. O presidente Getúlio Vargas vai falar ao povo brasileiro. Trabalhadores do Brasil, estou nesse momento criando o Instituto de Aposentadorias e Pensões. A Constituição de 34, através da CLT, concedeu diversas garantias para o operariado, tais quais assistência médica, licença remunerada à gestante trabalhadora, jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo. Isso afetou diretamente a área da saúde, pois a população passou a ter uma melhor qualidade de vida, privando-os, muitas vezes, de atividades insalubres, carga horária excessiva e acúmulo da função. Atenção, Brasil! As tropas do ditador alemão Adolf Hitler acabam de invadir a Polônia. Teme-se que esse seja o começo de uma nova guerra mundial. Trabalhadores do Brasil, é um imperativo moral que lutemos ao lado das nações democráticas. No Estado Novo, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos firmaram um acordo com o Brasil para o fornecimento de matérias-primas, como a borracha e o minério de ferro, imprescindíveis à guerra. Para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública, SESP, que teve grande atuação na Amazônia, livrando-os da malária e da febre amarela, que assola a região até hoje. Com Getúlio, o operariado urbano foi a classe que recebeu maior atenção, concedendo-lhes o Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, e a consolidação das leis trabalhistas, CLT. Doutor, o que o senhor vai fazer na Amazônia? Eu faço parte do CESP. Essa iniciativa da nossa saúde pública para combater a malária e proteger os soldados da borracha. Os americanos financiam o CESP porque eles precisam da borracha para o esforço de guerra. Mas qual a importância disso para nós? Para o Brasil, a importância de programas como o CESP é fundamental. Ele faz parte da saúde pública que vem combatendo as epidemias. São ações que têm um comportamento preventivo. É uma preocupação mais social. Nós vamos a lugares onde a saúde pública nunca chegou. Existem expedições que vêm percorrendo o interior deste país, descobrindo doenças, como fez o Carlos Chagas. Algumas expedições são mais recentes, como a dos irmãos Vilas Boas, junto com Noel Núteus, que vem trabalhando com índios, combatendo epidemias, criando uma noção de Brasil que é muito diferente daquela que se fala nos salões de chá. Há um país a ser descoberto, e a saúde pública tem um papel muito importante nisso.
Na época do governo Vargas, houve alguns acontecimentos marcantes. Por isso, estamos aqui com o Dr. Diego Pereira, epidemiologista, que vai nos relatar alguns desses fatos marcantes. Dr. Diego, qual o intuito da divisão do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação? Essa divisão, ela objetiva a maior eficiência dos nossos profissionais de saúde enquanto o direcionamento dos nossos serviços. Doutor Diego, o que você acha da medicina na época do Estado Novo? A medicina tomou como pilar o Sistema Especial de Saúde Pública e eu acho que foi um programa ideal à época porque ele atuou sobre focos endêmicos, principalmente na Amazônia, que ainda hoje permanece com doenças como a malária e a febre amarela. E quais as garantias que a Constituição de 34 trouxe? Primeiro de tudo, a Constituição de 34 voltada para o trabalhador, porque garantiu a ele toda aquela assistência médica que ele precisava nesse ambiente fabril devido ao número de acidentes e também as grávidas daquela época que eram usadas como força produtiva nas fábricas e não tinham assim um cuidado especial nessa fase da vida delas, que era a gravidez, e por isso aumentava muito a taxa de óbito nesses dois grupos da força produtiva. Obrigada, Dr. Diego. Foi um prazer receber aqui. Com isso, é inegável a participação mulher na barra da saúde brasileira, principalmente no que se refere à saúde coletiva no Brasil. Bom, esse foi nosso trabalho de atenção em saúde, da história da doença do período pré-colonial até a era Vargas, para a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Esperamos que tenham gostado.